E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o método natural, a calistenia e como isso se relaciona com o parkour. O método natural, criado por George Herbel, é um método de treino que utiliza das habilidades naturais do ser humano, como correr, saltar, escalar, nadar, arremessar alguns pesos. A ideia dele foi através de estudos com tribos, olhando o que eles tinham, como é que eles faziam para ter um corpo tão atlético, mesmo não fazendo nenhum exercício padronizado, vamos falar assim. E ele descobriu que eles têm esse corpo dessa forma, principalmente pela forma como eles se movimentam, que é utilizando as habilidades naturais que o ser humano deve ter. Através disso, George Herbel estruturou uma metodologia de treino que juntasse essas habilidades naturais que o ser humano deveria conquistar se ele estivesse na natureza, como carregar um peso de um local para o outro, como ter que equilibrar em cima de uma madeira, alguma coisa assim, e estruturou isso de uma forma para poder passar isso para as pessoas. Só que na época não era tão comum passar o exercício para a população. Então o que ele fez foi colocar essa forma de treino principalmente para os militares. A ideia principal dele é que as pessoas ficassem aptas para se salvarem, para que as pessoas conseguissem ser aptas a mover o seu corpo, como num acidente que aconteceu, em que uma cidade teve um vulcão que entrou em erupção do lado e as pessoas não conseguiram fugir a tempo. E ele viu, mas por que essas pessoas não conseguiam sair a tempo dali e muitas pessoas ficaram presas? Porque justamente não tinha o condicionamento suficiente para sair daquela situação. Mas como ele não conseguiu aplicar isso inicialmente com a população geral, ele colocou essa forma de treino para os militares, tanto o corpo de bombeiro, que iria ajudar a salvar as pessoas, quanto os militares que iriam para a guerra e coisas do tipo. E já a calistenia, como a gente conhece hoje, ela veio de mestres de treinos calistênicos que eram utilizados até mesmo nas escolas, que era justamente uma forma de ginástica, que era a ideia de utilizar apenas o seu corpo para preparação física. Então a calistenia é uma coisa bem antiga e que já vem há anos na história da humanidade sendo utilizada na preparação física. Só que hoje ela começou a utilizar, principalmente com a onda do street workout, que misturou um pouquinho essa vibe do hip hop, da dança de rua, e criou uma nova modalidade praticamente, onde você utiliza do seu peso corporal para se exercitar, mas também para fazer movimentos diferentes, giros na barra, coisas que você faz bem parecido com o parkour também. Então, como eu falei que o método natural foi utilizado principalmente no treinamento militar, o David Bailey acabou conhecendo a metodologia de método natural, essa questão de superar obstáculos, de fazer essas escaladas, esse percurso que foi criado ali dentro do treinamento militar, porque ele acompanhou tanto com seu avô quanto com seu pai, que fazia essa metodologia de treino. Então ele, junto com alguns amigos, começou a levar isso pra rua, que foi assim que começou a criar o parkour em si. Mas o foco desse vídeo não é esse da criação do parkour, mas a ideia de como essas coisas se relacionam. O método natural, o parkour e a calistenia. Então, calistenia, como eu falei que são exercícios que utilizam apenas o peso corporal, o parkour, ele também contém movimentos calistênicos, porque tudo que a gente faz utiliza apenas o nosso peso corporal. A diferença é como nós utilizamos isso e o foco em si de cada atividade. Mas qual a ideia de eu estar falando isso nesse vídeo? A ideia é que o parkour se relaciona tanto com a calistenia quanto com o método natural. E nós analisamos isso, que foram métodos de treino criados. A gente também consegue analisar que o parkour é um método de treino que a gente utiliza hoje em dia. E que se utiliza dessas metodologias também. Então, na hora de fazer sua preparação física, tente utilizar coisas que venham tanto do método natural quanto da calistenia. Porque isso vai te ajudar a ter um domínio sobre o seu corpo e sobre suas habilidades naturais muito maior do que você ficar indo, às vezes, fazer outros tipos de exercício. Uma forma bem típica de combinar essas metodologias é, por exemplo, você treinar climb, treinar escalada numa árvore, alguma coisa que tenha relação com o método natural ali, e treinar algumas barras. Isso você estaria fazendo um treino completo para sua cadeia superior ali, principalmente relacionado aos seus movimentos de escalada, mas que você também estaria preparando de uma forma bem natural e bem apropriada para o parkour, porque tanto o climb, quanto movimentos da escalada, quanto movimentos na barra, tem muita relação um com o outro, e você estaria fazendo um treino bem completo. Isso é apenas uma forma que você pode combinar no treino. Existem outras, como por exemplo combinar saltos, ou até mesmo outros tipos de movimentos. Existem alguns movimentos que às vezes a gente não consegue ver uma relação muito clara na hora, mas depois, se você analisar o grupo muscular e a forma como é feito, a gente consegue ver uma certa associação. Por exemplo, um arremesso de uma pedra
uma flexão explosiva e um monkey não teriam tanta diferença, tirando que no monkey você não flexiona tanto o braço. Mas essa questão da explosão do ombro, essa questão de preparar sua musculatura para poder fazer tipo um arremesso para frente, seria bem similar. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não deixe de se inscrever no canal e colocar um like logo abaixo. E só relembrando que no dia 17 eu vou estar viajando lá para Boston, lá nos Estados Unidos. Então, se você quiser saber alguma coisa de como é lá, como é o parkour, eu vou estar participando de um evento de parkour por lá. Então, se você quiser ver algum conteúdo específico, alguma pergunta, alguma questão, pode colocar nos comentários que eu vou tentar trazer, gravar um pouco disso lá e trazer aqui no canal. E é isso aí, te vejo no próximo vídeo.